Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos chegando por aqui. Valéria, muito bem-vinda, que sempre me ajuda, que está sempre aqui comigo. A Catarina, a Kátia. Tem algumas pessoas que eu não sei quem são, a Pri, a doutora Cris. Gente, bem-vindos. A gente vai falar hoje de um tema muito relevante, muito prevalente, que está super aí em voga, tanto nas mídias sociais quanto no interesse da população geral, que é a menopausa. E é um tema maravilhoso, porque ele é um tema com muita resposta terapêutica, muitas coisas que a gente pode fazer, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres que entram na menopausa e buscam soluções para suas inúmeras queixas, né? E a gente tem aí como queixas um leque, uma gama, um leque muito variado de diversas questões, diversas sintomas, e a gente vai encontrar muito comumente os fogachos como sendo os sintomas mais proeminentes, mais significativos dessas mulheres. A gente vai ter as insônias, muitas vezes associadas ao fogacho, que é uma outra questão que a gente vê comumente na menopausa. Então, a mulher que acorda porque tem calor, a mulher que se sente mal ou tem o fogacho e aquilo a desperta e muitas vezes é difícil voltar a dormir, ou mesmo aquela mulher que não tem os fogachos, mas acorda mesmo assim. Então, despertar precoce muitas vezes é o mais comum, mas tem mulheres que também têm dificuldade em iniciar o sono. E o despertar precoce, comumente, ele acontece por volta aí das 3, 4 da manhã, e às vezes essa mulher fica rolando na cama, não consegue dormir de novo e tem um dia cheio. Essa é uma diferença das nossas, né, que a gente não tem como saber, das nossas avós, das nossas bisavós, é que a mulher hoje aos 50 anos, aos 47 anos, aos 54, é uma mulher extremamente ativa, é uma mulher que muitas vezes ainda está criando seus filhos, com filhos na escola, ou que não tem filhos, mas tem um trabalho que a exige muitíssimo. Então é uma mulher que precisa estar bem no dia seguinte. Então, muitas vezes o que a gente observa nessas insônias da menopausa é que a mulher pode ter o despertar às 4 e demorar quase 2 horas para voltar a ter sono de novo, e por volta das 5h30, 6 ela vai querer dormir. Mas o que acontece nesse horário? Ela tem que levantar, ela tem a vida dela para tocar, para levar. Então, de fato, a gente vai precisar para essas mulheres ter um olhar muito especial para a questão da insônia, que talvez seja a queixa mais relevante de sintomatologia da menopausa, até mais do que os fogachos, porque os fogachos eles vão, eles voltam, dá um pouco aquele vermelhidão, uma sudorese mais profusa, mas de qualquer forma isso não impede da mulher ter uma vida dinâmica, uma vida ativa, mas a insônia derruba a mulher para o dia seguinte. A insônia muitas vezes ela é determinante do bom humor, da vitalidade, da disposição, e essas mulheres vão ficar se arrastando no dia seguinte porque dormiram muito mal, porque dormiram picado, acordam muitas vezes para urinar, porque vai chegando aquela síndrome gênito-urinária da menopausa. Isso é outro fator de insônia, mas também um fator de incômodo em si. Então muitas mulheres elas vão ter sintomas urinários ligados à própria menopausa, como por exemplo infecções urinárias de repetição e sintomas genitais, por isso o nome síndrome gênito-urinária da menopausa. Esses sintomas genitais muitas vezes são a secura, o incômodo, uma coceira na região vaginal, que vem desse ressecamento que é provocado pela queda dos hormônios femininos e principalmente pela queda do estradiol. Então a gente vai ter isso como um comemorativo muito importante, uma das causas muitas vezes de procura no ginecologista para a terapia de reposição hormonal. E daí nós vamos ter outras coisas que acontecem nessa menopausa que também são relevantes e que às vezes a mulher não associa ao fato de estar na menopausa. Então nós vamos ter, por exemplo, dores articulares, ou pior, a pessoa costuma ter, eu tenho dor no pescoço, eu costumo sentir esta região muito tensa.
Esta mulher com dores no pescoço, com incômodos que ela já tinha a vida inteira, ela vai ter uma exacerbação dessas dores e ela vai ter muitas vezes dores articulares em lugares que ela não costumava ter e uma certa rigidez matinal. A gente estuda na faculdade de medicina que a rigidez matinal é um sintoma clássico, por exemplo, da artrite reumatoide. Mas você não precisa ter artrite reumatoide para ter rigidez matinal. Uma mulher na menopausa muitas vezes cursa com uma dificuldade de começar os movimentos, de sentir como estão as articulações, de sentir como é que está o pé que vai pisar no chão e que dói naquele momento que pisa o chão. Então nós temos também esse sintoma como um sintoma muito típico. Eu tenho aqui pacientes que não tinham dores e que passam a ter dores ou na transição da menopausa, na perimenopausa, na própria menopausa ou na pós. Depois que você já está numa menopausa mais tardia, essas dores podem aparecer. E que mais que a gente tem? A gente também tem, eventualmente, aumento da incidência da depressão. Outra vez, um sintoma muito, muito prevalente. A gente sabe que a mulher, nesta fase da vida, é uma mulher que está, muitas vezes, se questionando em relação aos caminhos escolhidos, se questionando em relação ao seu trabalho, ao que ela quer fazer para os próximos anos da sua vida, às vezes também com questões de relacionamento ou ligadas à saída dos filhos de casa. Hoje em dia a gente tem mulheres que são mães mais tarde e algumas estão com filhos de 10 anos, de 12 anos e ainda não estão passando nesse momento pelo ninho vazio. Antigamente era mais comum as mulheres terem seus filhos mais cedo, entre 25 e 30 anos, e terem um ninho vazio, justamente coincidindo com a menopausa. Hoje a gente tem mulheres que precisam trabalhar mais para sustentar essas crianças e vão ter uma questão menos associada ao ninho vazio, mas talvez a questões familiares e conflitos familiares que ela precisa ter energia. Muitas vezes lhe falta energia, lhe falta disposição para que ela possa conduzir essa família da melhor forma possível. Então aí, de novo, a gente falou de fogachos, que são sintomas vasomotores da menopausa, a gente falou da insônia, que eu acho extremamente importante, e daí advém irritabilidade, falta de energia, cansaço, astenia, e daí a gente está falando também de dores articulares, síndrome geniturinária, depressão. Quer dizer, nós temos aí uma série de possibilidades que a gente encontra nessa mulher que está tanto na transição quanto na menopausa, que vão precisar ser cuidadas, ser endereçadas, como eu vou falar daqui a pouco, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai ajudar essas mulheres. Que outras questões traz a menopausa? Aí a gente vai pensar um pouco em questões estruturais, que são muito importantes e tem um lugar especial na medicina, que é a questão da osteoporose. A osteoporose em si é muitas vezes uma indicação de terapia de reposição hormonal, porque a reposição hormonal ela vai ajudar na tonificação, na melhora dessa estrutura óssea, e nós vamos ter aí, de novo, algo que faz falta para esse osso, que é o hormônio feminino. Então nós temos assim, uma miríade de sinais, de sintomas e de consequências da menopausa, e chegamos aqui nesse ponto onde esta mulher te procura, ela quer ajuda e ela quer saber o que você pode fazer por ela. E hoje eu trago alguns caminhos possíveis. Acho que o primeiro é a gente pensar o que está acontecendo do ponto de vista fisiológico para essa mulher. Não é só uma coisa, mas são várias concomitantes, e se a gente conseguir entender bem, a gente vai conseguir atuar melhor. Então, vou explicar para vocês de uma forma clara e concisa como que a medicina tradicional chinesa encara isso, como que a medicina ocidental encara isso. A minha origem é da medicina tradicional chinesa e só depois eu fui para a saúde da mulher, então eu sempre trago os elementos da medicina tradicional chinesa porque eles estão em mim, eles fazem parte daquilo que eu acredito e da forma como eu vejo esse funcionamento, e tem muita correlação. Na medicina ocidental, o primeiro hormônio que cai é a progesterona. Então a mulher ainda menstruando, ainda com seus ciclos, ela vai ter primeiro uma baixa da progesterona. E já com a baixa da progesterona, a gente vai ter um sono de pior qualidade, eventualmente uma alteração da fase lútea, que é a segunda fase do ciclo menstrual, e essa mulher passa a ter, então, alguns sintomas ligados a uma baixa de progesterona e um aumento do estradiol.
relativo à baixa de progesterona. Então, segue mais um pouco, esses ciclos inicialmente ficam mais curtos, a mulher pode ter um sangramento mais abundante e posteriormente ela vai ter uma baixa do estradiol. O estradiol é um hormônio que é eminentemente um hormônio do organismo feminino. É ele que vai ajudar na lubrificação dos tecidos, é ele que vai ajudar na questão toda da parte sexual, ele que vai ajudar na lubrificação das articulações, ele que vai ajudar principalmente na contenção desses fogachos. E a queda tanto da progesterona quanto do estradiol vão gerar esses sinais e sintomas que a gente viu, mas tem outras coisas acontecendo, tá? Muito lá atrás, antes de cair progesterona e estradiol, eventualmente a gente já tem uma queda da melatonina, que é um outro hormônio muito importante que regula o sono e que também é precursor hormonal. A gente também vai ter queda da testosterona e outras coisas que vão acontecendo concomitantes. Para nós que olhamos para a mulher como um ser complexo, inserido no seu meio e com questões que pertencem também à energética e como o funcionamento energético vê tudo isso, esta queda do estradiol representa, segundo a medicina tradicional chinesa, uma queda do yin. Na medicina tradicional chinesa, o yin ele representa aquilo que umedece, aquilo que traz o substrato. O óvulo é yin, o estradiol é yin, é aquele que traz umidade para o organismo. Cai o estradiol, a mulher ela entra num quadro de secura. Segundo a medicina ayurvédica, falado da mesma forma, a mulher vai ficar mais vata, mais ar, mais seca, com menos líquidos, ou seja, vai diminuir os líquidos. E os líquidos pertencem, na medicina ayurvédica, ao Pitta e ao Kapha, mas não pertencem ao vata. Então essa mulher ela fica mais vata, fica mais agitada, mais pensamento, eventualmente mais dificuldade de dormir. Então nós vamos ver nessas tradições, como por exemplo a medicina tradicional chinesa ou a medicina ayurvédica, uma similaridade na interpretação do que está acontecendo de uma época, e isso é muito importante que se tenha em mente, onde não se existia a medição dos hormônios, onde não se falava em vírus e bactérias. Então, a medicina chinesa, por exemplo, ela é extremamente poética e ela utiliza de elementos da natureza para tentar contar para a gente o que está acontecendo no corpo do homem e da mulher. Então, esses elementos, eles trazem uma poesia pela própria forma como foi construída. Como a gente poderia descrever há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, por exemplo, a existência de um vírus ou a existência de uma bactéria. Eu observava os sinais e sintomas que esse corpo manifestava. Então, uma pessoa que era infectada por um vírus, muitas vezes a gente chamava isso na medicina tradicional chinesa de penetração de vento frio. A pessoa tinha um tremor, ela tinha sintomas de dor que circulavam, como o próprio vento que circula, ela tinha uma sensação de esfriamento do corpo, começava a espirrar, a ter uma coriza. Quando invadia um vento calor, já era uma progressão ou, no caso, uma infecção bacteriana, já com sinais de calor, febre, rubor, dor, que são aqueles sinais inflamatórios do calor. Então, tudo isso foi utilizado para que a gente pudesse encontrar palavras, sinônimos, formas de trazer um significado comum àquilo que a gente estava observando. E o que foi observado na medicina chinesa, o que foi observado na medicina ayurvédica, foi que há um ressecamento, uma queda do yin, uma queda da água, uma queda da umidade, quando a mulher ela passa por esta transição. Isso é possível da gente detectar no pulso. Você consegue observar, principalmente quando a gente pega o pulso, a gente vai ter aqui as 3 posições, você vai ter uma posição superior, uma posição média e uma posição inferior, sempre lembrando de colocar o dedo médio aqui no osso pisiforme. E esta parte de baixo, que é o pulso da raiz, equivale aos meridianos que estão ligados à água. Então a gente percebe, principalmente nesta posição, e principalmente do lado esquerdo, mas também do lado direito, uma queda desta energia.
Poxa, o pulso é diferente nas 3 posições? Sim, ele é diferente, mas isso requer habilidade, isso requer treino, você precisa bastante tempo em contato com esta prática da medicina tradicional chinesa para que você possa perceber esta nuance de um pulso que é diferente daqui e daqui. E este pulso diferente aqui, ele vai me contar a entrada na menopausa. Ele cai bastante, o yin cai bastante. Ah, mas vai ser sempre assim? Existe uma forma de reequilibrar. A mulher vai mudar o patamar energético dela, ela vai mudar algumas características, mas é possível reequilibrar. E eu gostaria de contar uma curiosidade para vocês, que eu venho há anos já praticando aqui medicina tradicional chinesa em mulheres e principalmente em mulheres que querem engravidar, em mulheres da menopausa, que estas mulheres que têm um pulso, curiosamente, depois da menopausa muito cheio nesta posição, são mulheres que muitas vezes não têm os fogachos e que não fizeram terapia de reposição hormonal, mas se sentem muito bem. Quando você pede os exames de sangue, você vai curiosamente ver que os níveis de estradiol dessas mulheres não é tão baixo. Ou seja, de uma forma ou de outra, o corpo dela foi capaz de manter algum tipo de produção. A gente também produz estradiol não só nos nossos ovários, mas também no tecido gorduroso periférico. E daí vem mais um sinal e um sintoma da menopausa, que é uma queixa muito comum, que é a questão de estou aumentando de peso. Esta barriga não me pertence. O que está acontecendo comigo? Eu sempre comi o mesmo prato de arroz, feijão, bife, salada e agora eu como esse prato e parece que eu engordo. Ou eu como o meu docinho de fim de semana e não consigo perder na segunda-feira. O que está acontecendo? Nosso organismo ele passa a ter uma mudança metabólica muito importante, ditada também por essa alteração hormonal, mas nesta gordura muitas vezes se faz o estradiol, que será utilizado por essa mulher. Então não é só do ovário que vem. As mulheres mais gordinhas produzem mais estradiol. Você quer ver uma mulher que está relativamente equilibrada na menopausa, coloca ela num regime, depois de algum tempo ela começa a sentir fogachos e ela estava bem. Ela já tinha passado pela menopausa, estava tudo bem. Porque ela perde esse tecido gorduroso onde o estradiol é convertido. E o que a gente chama isso na medicina tradicional chinesa? É que este aumento do tecido gorduroso é um excesso de umidade, de mucosidade que também pertence à esfera do yin. Não é o yin que a gente quer que vai alimentar o corpo, que vai alimentar a energia, mas é algo que pertence à esfera do yin. Então nós temos aí uma curiosidade da gente ver que há essa possibilidade metabólica de aumento do yin, mas de uma forma que não é a forma desejada, que é o aumento do peso das mulheres. Mas é, de novo, um sinal, um sintoma muito característicos, muito presentes. Então, assim, nós temos, já falei então, dos sinais e sintomas, a gente está agora fazendo essa correlação entre a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica e essa interpretação de diminuição de yin. Agora, quando a gente estuda medicina tradicional chinesa, nós sabemos que toda vez que eu tenho uma quantidade de yin, eu tenho uma quantidade de yang. Essas duas energias, se a gente lembrar daquela roda do Tai Chi, do yin e do yang, elas se complementam. Pois bem, se o yin diminui, o yang aumenta. E isso é uma reação natural. Eu diminuo a minha água, eu aumento o meu fogo. Eu diminuo a minha essência e eu aumento esta energia circulante yang, que é o que a gente chama de um falso yang, porque não é que a pessoa verdadeiramente tem mais energia, mas relativamente ela passa a ter uma maior quantidade de energia. Então, esta correlação entre o yin e o yang é muito notada e a gente vai ter, então, os primeiros sintomas que são do aumento do yang, que é o fogacho, a agitação, eventualmente uma taquicardia, a irritabilidade, a insônia, tudo isso pertence à esfera do yang. E trago aqui mais uma particularidade, uma coisa que eu acho muito importante vocês saberem, que é quando esta mulher ela perde o hormônio, cai o yin, sobe o yang, mas quando essa mulher se agita, ela também sobe o yang. Então, de novo, um sinal e um sintoma muito frequentes da gente ver aqui em consultório, que é
A mulher fala, olha, eu estou relativamente bem, eu estou na menopausa, não tenho muitos sintomas, mas o dia que eu me chateio, eu sinto os fogachos. E antes ela não tinha isso, ela não tinha fogachos quando ela ficava chateada. O dia que eu me chateio, eu acordo no meio da noite inteira suada. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que não é só pela queda do yin que a gente vai ter o aumento do yang. Eu também tenho o aumento do yang pelas emoções. As emoções, movere, do latim, mover em direção a, elas representam a energia yang, elas representam o movimento. Estar emocionado é estar se movimentando. As emoções são fonte de aumento do yang. Então, tanto uma mulher que está caindo o seu hormônio, que está caindo o seu yin, quanto uma mulher que se agita por determinadas razões, pode ter esse desbalanço do yin e do yang, e no qual a gente vai atuar das duas formas. Quando eu quero ajudar essa mulher, eu preciso tonificar esse yin, mas eu também preciso apaziguar esse yang. Então esta é uma forma da gente começar também a entender que não é só dar hormônios, que não é simplesmente tonificar o yin, que eu não posso simplesmente dar ervas da medicina tradicional chinesa ou da própria Ayurveda para tonificar o yin. Eu também preciso apaziguar este coração, este yang. E isso é muito relevante, porque eu vou ter essas mulheres necessitadas de uma abordagem psicossomática. Seja ela uma psicoterapia, seja ela uma técnica de relaxamento, uma meditação, um hobby. Quem hoje tem hobby? Pergunto para vocês que estão me assistindo, vocês têm hobbies? Vocês param para fazer alguma coisa que não é olhado no relógio, que eu não preciso ir para a próxima atividade, que eu não tenho que responder um e-mail, que eu não tenho que responder um WhatsApp, que eu não tenho um horário, que aquilo me completa e me deixa em paz comigo mesmo, num horário do qual eu até esqueço do tempo? Quantas pessoas hoje praticam e cultivam um hobby que não seja uma obrigação? Eu não estou falando ir para academia para perder o peso da menopausa. Eu não estou falando uma leitura que é cognitiva e intelectual. Eu estou falando de algo que te abraça e te traz uma sensação de estar vivo, de você se conectar com você mesmo. Então isso também ajuda a abaixar o yang e a subir o yin. Então a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar quando a gente fala de menopausa. Não basta dar hormônio, não basta dar as ervas, não basta fazer acupuntura, é também necessário incluir nesta vida um tanto de descanso, de pausa, de observação de si mesmo. Porque este é o momento da vida onde a observação de si mesma é necessária. A mulher precisa ressignificar a sua vida. E daí eu vou trazer aqui algo que eu já trouxe em outros momentos, que é a questão do outono. A medicina tradicional chinesa entende as 4 principais estações, e temos a 5ª estação, que seria o elemento terra, que está no meio, como sendo estações da nossa vida. Então nós vamos ter o nascimento, o surgimento da vida no inverno, e eclode na primavera. Então vem o parto na primavera. Esse óvulo, esse embrião se forma no escuro do útero, que é o inverno, e ele vem à vida na primavera. Na primavera eu tenho toda a juventude e a primeira fase da minha vida, que é uma fase de expansão, de aquisição de conhecimento, de movimento em direção à vida. Quando eu chego no auge, no meu apogeu, no auge da minha força física, da minha capacidade cognitiva, da minha capacidade de realização, eu estou no verão. E esse verão, ele significa que eu estou pleno de energia yang, que é uma energia luminosa, de criatividade. Porém, depois do verão, começamos a declinar pouco a pouco. Sentir um pouco mais cansados, sentirmos que estamos precisando de um espaço de reflexão, de um espaço de calma, ressignificação de valores, até que eu entro no outono da minha vida. E a menopausa, assim como a andropausa, são outonos na vida de homens e mulheres. Então nós temos neste momento o corte daquilo que não interessa mais.
O símbolo do outono na medicina tradicional chinesa é o metal, é aquilo que corta fora ou os próprios órgãos do pulmão e do intestino grosso que eliminam o que não é mais necessário. Se vocês forem pensar na analogia da medicina tradicional chinesa, ela é perfeita. Eu tenho metal cortando fora o que não necessito mais, eu tenho o pulmão que expira o ar velho, ele inspira o ar novo e troca e joga fora o ar velho, e eu tenho o intestino grosso que faz a limpeza do organismo, jogando, eliminando através das fezes aquilo que não interessa mais. Então nós temos este movimento de corte e de eliminação daquilo que não mais interessa. Este é o movimento do outono, para preparar para o próximo inverno, onde haverá a velhice, o recolhimento, a morte e a transformação, segundo a visão taoísta. Quer dizer, segundo esta visão taoísta, a vida não para no momento da morte, ela prossegue transformada de uma outra forma. Mas é necessário a transformação. Não é possível ficar completamente parado no verão, onde eu sou bonita, jovem, rica, famosa, cheia de pessoas que se interessam e com conversas extrovertidas e querendo conquistar mais do mundo que está aí fora. Eu preciso ir para o outono, que é este movimento de recolhimento. Recolher é ficar atento ao necessário. O que as folhas das árvores fazem? Elas caem. Eu tenho uma queda de folhas, eu tenho a árvore que fica apenas com o tronco, para que ela possa sobreviver o inverno e vir a florescer e dar folhas e depois dar flores, possivelmente na próxima primavera. Então é também acreditar na possibilidade da transformação. Não tem nada mais triste do que a gente ver uma pessoa que está já com 60, 70, 80 anos e não consegue fazer esta mudança de paradigma interno e continua buscando no mundo de fora a autoafirmação que precisa, na verdade, vir de dentro, que são seus valores internos. Porque se não há esse movimento, a pessoa não é capaz de se transformar para o próximo movimento, que seria o movimento de uma passagem para uma outra forma de vida, para uma outra manifestação de vida. Então isso é muito importante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista energético. Então preparar a mulher para isto também é trazer esse significado de pausa, de contemplação, de orientação para dentro. É fundamental que a gente possa fazer isso. Não basta tratar com acupuntura, não basta dar fitoterapia, não basta dar hormônios, a gente precisa preparar este campo para o movimento pedido na vida. Se nós formos estudar o Tai Chi Chuan ou formas de energia, na yoga, de exercícios energéticos, muitas vezes a gente tem uma série de atividades que são propostas para este momento, para que possa haver o reconhecimento dessas necessidades do momento de vida. E temos, às vezes, uma crítica pejorativa à terapia de reposição hormonal, porque você fala, mas você vai querer continuar eternamente jovem. Isso depende de como isso vai ser feito na vida dessas mulheres, se esse yin vai ser dado de uma forma a também contemplar esse momento de aquietamento, tudo bem. A gente está agora vivendo 100 anos. Eu tenho paciente com pais, mães, com 105 anos. Como é que a gente vai viver 100 anos também sem pensar um pouco se há outras formas da gente ajudar essa natureza? Então tudo isso é importante. Hoje em dia os hormônios naturais, os hormônios bioidênticos, eles podem ajudar mulheres e eventualmente homens a poder ir um pouco além. Mas o que mais a gente pode fazer? Então a primeira questão são esses momentos de calma, de tranquilidade, de recolhimento. E na acupuntura, o que eu posso fazer? Mulher chega na menopausa, ela tem deficiência de yin, ela tem aumento de yang, que é o primeiro quadro, tem outros possíveis. O que eu posso fazer para auxiliar essas mulheres? Eu vou tonificar a água, eu vou abaixar o fogo. Eu preciso deste eixo, que no fundo é o eixo hormonal, água-fogo, que ele se regule novamente. Para tonificar a água, os pontos necessários pertencem a meridiano de bexiga e meridiano de rim, porque são esses os principais pontos que tonificam a água. Então nada como, por exemplo, um rim 3,
ou um rim 6, que são pontos que tonificam o yin dos rins. Nada como, por exemplo, um ponto como baço pâncreas 6, que é um ponto que tonifica o yin do rim, do baço e do fígado, e que são pontos que vão trazer a água novamente, vão ajudar a revigorar, a revitalizar esta água que está diminuída. É apenas com a acupuntura que eu consigo revitalizar a água? De forma nenhuma. Na medicina tradicional chinesa, justamente neste momento, eu preciso que esta mulher comece também a fazer uso de fitoterápicos, porque nada melhor para revitalizar o yin do que algo que vem dentro da terra. Se eu quero o yin, eu preciso de algo de dentro da terra. Se eu quero o yang, eu preciso movimentar a energia. Então não basta a acupuntura. O uso da fitoterapia é extremamente benéfico nesses casos. E como um clássico da fitoterapia, da medicina tradicional chinesa, nós vamos ter os tônicos do yin, como por exemplo a remânia, a angélica, a peônia, que são ervas específicas para a tonificação do yin dos rins e que não tem ação negativa em relação a câncer de mama. Então, o que acontece muitas vezes com o acupunturista? Ele vai receber pacientes que têm uma contraindicação absoluta para a terapia de reposição hormonal, e é imperativo que a gente saiba manejar essas pacientes com ervas que não vão afetar o estrógeno. Eu não posso dar o extrato de soja para uma paciente, por exemplo, que está fazendo tratamento para câncer de mama, porque o fitoestrógeno vai estimular o crescimento do câncer de mama. Então, eu vou precisar escolher ervas que tonificam o yin sem aumentar os níveis de estradiol. E eu vou ter aí na medicina tradicional chinesa algumas ervas muito interessantes, como essas que eu falei para vocês. Por exemplo, a remânia, por exemplo, a peônia, por exemplo, a gente tem a angélica sinensis, que são ervas extremamente utilizadas na tradição da medicina tradicional chinesa. Quando, lá atrás, na medicina tradicional chinesa, criou-se a fitoterapia não foi criada para que a gente usasse apenas uma erva, ela foi criada para que se usasse um conjunto. Porque a gente sabe, por exemplo, que se eu aumento demais o yin, se eu tonifico demais o yin, eu vou gerar umidade. E isso não é bom para o organismo. Então eu preciso combater essa umidade com ervas como a pória, que ajuda na diurese, que ajuda a diminuir a umidade. Que fórmula que vai ter ervas que tonificam o yin, mas por outro lado não formam tanta umidade? Por exemplo, o Liu Wei de Huang Wan ou o Zi Bai de Huang Wan, que são fórmulas que tonificam o yin e não vão levar a um quadro de excesso de umidade. Mas tem outras que a gente pode pensar, tem inúmeras fórmulas, e daí a gente vai entrar caso a caso. Isso eu vou convidar de novo vocês para que estão aqui me assistindo, para que venham fazer parte do curso Saúde da Mulher e Medicina Tradicional Chinesa. Ele está disponível agora, mas apenas por mais alguns dias. Essa turma vai fechar, a gente já está com as vagas quase acabando e nós vamos ter o nosso primeiro encontro de Tira Dúvidas já no começo do mês que vem. Então, quem quiser, entra no link da bio, venha, se inscreva e fica atento, tanto no seu e-mail quanto no seu WhatsApp, porque você vai receber uma mensagem perguntando se você de fato quer fazer o curso e tem que responder essa mensagem, porque senão se perde. Algumas pessoas não se mostraram interessadas e não responderam depois WhatsApp, e-mail, provavelmente nem perceberam que receberam. Então, neste curso eu vou falar quais são os diferentes quadros que a gente encontra na menopausa, porque a menopausa não é feita só de deficiência do yin, do rim ou aumento de yang do coração, do fígado. A gente tem outras coisas que podem acontecer. Por exemplo, quadros de estagnação energética. Então, eu tenho um rio maravilhoso, cheio de água e que seca. Ou seja, cai também o sangue, cai também os fluidos. O que acontece com esse rio que seca? Estagnação. A água não circula mais. Então, é outro quadro muito característico, que é a deficiência do yin e do sangue, levando a uma estagnação, que vai dar alguns comemorativos diferentes, eventualmente mais cefaleia, eventualmente mais irritabilidade, enquanto que o outro dava mais fogachos, dava mais agitação, taquicardia. Esse aqui vai ser mais irritabilidade, mais cefaleia. Então, aprender a reconhecer e aprender, que fórmulas fitoterápicas, que pontos de acupuntura vão servir mais para este caso ou para este caso.
E mais ainda, quando a mulher ela segue tendo, por exemplo, muito cansaço, muita falta de energia, a gente vai progredir para um quadro que não é só de deficiência de Yin. Eu vou ter também uma deficiência de Yang, eventualmente uma deficiência de Qi. E isso precisa ser tratado de acordo. Eu não posso só tonificar o Yin, porque senão essa paciente não vai melhorar. E aí que mora essa particularidade, essa peculiaridade da medicina tradicional chinesa, que é a gente poder perceber cada paciente como ele é. Saber olhar um pulso, saber uma língua, que são propedêuticos na medicina tradicional chinesa, saber um quadro clínico e diferenciar para que eu possa fazer a tonificação, a circulação, a harmonização da melhor forma possível, para ter melhores resultados. Se você souber fazer bem esse diagnóstico, você terá uma melhor resposta terapêutica. Não é receita de bolo, acupuntura, medicina chinesa não é receita de bolo. A gente não tem sempre a mesma erva, a gente não tem sempre o mesmo ponto para todos os pacientes. Então convido aqueles que querem aprender esses detalhes, a saber como manejar menopausa, infertilidade, gestação puerpério, que entrem e venham fazer parte do grupo, do curso Saúde da Mulher e Medicina Chinesa, aqui no link da bio. Mas continuando a aula, a gente tem outras formas, outras questões que a gente pode abordar. Então, não é só terapia de reposição hormonal, não é só harmonização do ponto de vista psíquico, não é apenas o uso de acupuntura, a gente vai ter aí uma gama de fitoterápicos que também são interessantes e que pertencem a outras tradições. E eu trago hoje uma fitoterapia que eu já trouxe outras vezes para honrar e para falar da medicina ayurvédica, que é uma raiz comestível. Você não precisa fazer chá, você não precisa mandar manipular na farmácia de manipulação, que é o Shatavari. É um aspargo racemoso. Esse aspargo racemoso, ele é um grande tônico do Yin, muitíssimas vezes utilizado para mulheres tanto na perimenopausa quanto na menopausa propriamente dita. E inclusive para mulheres na perimenopausa que desejam, ainda têm o desejo reprodutivo, ou seja, ainda querem engravidar e que vão buscar auxílio. Porque o Shatavari, na sua tradução do hindi, é aquela que tem 100 maridos, que quer dizer aquela que ainda tem vigor sexual e que pode ter muitos filhos. Então, traz essa alusão de uma continuação da possibilidade de procriação, ou se não já na menopausa, da possibilidade do vigor. Mas não é uma erva que é dada normalmente para qualquer ocasião, ela é dada principalmente para esses quadros que a gente viu, que são da deficiência do Yin, da secura. O Shatavari, ele vai umedecer, ele vai trazer umidade. E ele é uma erva super interessante porque ela é boa para dores articulares, que são muito frequentes na menopausa. Então, de novo, menopausa, dores articulares, talvez eu não vá dar um Liu Wei, talvez eu vá usar um Shatavari ou um Jiuan Bitang, que pode auxiliar nesses quadros. Então, a gente vai ter que ver realmente, caso a caso, como eu vou abordar, quais são os principais queixas e sintomas dessa mulher. Lembrando que tem muitas possibilidades, muitos caminhos possíveis. Então, podemos usar tudo isso e podemos usar suplementação. É interessante fazer uso de suplementação. Também a suplementação pode entrar, eventualmente, como o uso de uma melatonina para ajudar na indução do sono. Uma mulher que dorme melhor é uma mulher que vai produzir o Yin, é uma mulher que vai estar mais repousada. Ah, mas até que eu durmo rápido. Lógico, essa mulher está exausta, acordou às 4 horas da manhã, mas ela não sustenta o sono. Então a melatonina vai ajudar nesses casos? Sim, a melatonina pode ajudar nesses casos, porque ela vai ajudar pouco a pouco na qualidade do sono. Ela é mais indutora de sono do que mantenedora do sono, porém ela também ajuda na manutenção do sono e na qualidade desse sono. Então temos aí uma suplementação super interessante que pode ser feita tanto para aqueles que praticam quanto aqueles que não praticam a ginecologia ou mesmo a acupuntura. Quer dizer, é algo que pode ser dado por uma pessoa que esteja vendo um paciente com queixas de insônia, com queixas de um sono não reparador. Então veja, são muitos os caminhos que a gente pode fazer, inclusive caminhos até mais simples. Ah, meu paciente dorme super mal e eu quero receitar alguma coisa simples, corriqueira.
olha, vamos fazer uma tintura de maracujá com mulungu, ou vamos crescer uma erva cidreira aqui nesse jardim e ver se este chá vai ajudar ela a dormir melhor. Corrigindo sono, eu tenho 50% de caminho andado. Essa mulher dormindo melhor, ela vai ter uma resposta melhor. Ah, imagina, eu já uso PATS, eu já uso Donarei, eu já faço uso de medicações para o sono. Como que eu vou tirar isso e passar por um chazinho de maracujá ou de mulungu? É possível? É possível, mas aí você precisa de paciência. Você precisa ensinar essa paciente a não ter medo de não dormir, a abordar de diferentes formas essas questões da insônia. Então, olha como a gente vai compondo para integrar, para trazer as diferentes abordagens que vão auxiliar a mulher na menopausa. Então, poder entender o significado profundo e poder entender também como você vai auxiliar em determinados quadros. Eu tô vendo que tá vindo um monte de pergunta aqui, deixa eu começar a ler um pouquinho. Então, a Júlia tá me perguntando aqui sobre a questão da folha de amora. A folha de amora é fitoestrógena, tá? Tem oncologistas que nem sabem disso, mas ela é fitoestrógena sim. Se a mulher ela não tem risco específico, se ela não tem câncer de mama, não tem problema de dar. Mas ela aumenta um pouquinho. Os fitoestrógenos, eles têm uma baixa atividade estrogênica, não é uma atividade estrogênica com uma reposição hormonal, mas eles estimulam sim um pouquinho do endométrio, estimulam sim um pouquinho da mama. No caso de vigência de câncer de endométrio ou de mama, a gente não usa fitoestrógeno e inclusive tem algumas referências de oncológicas, de sites de oncologia, que você consegue encontrar quais são as ervas que você pode ou não pode usar. A gente tem o Memorial Sloan Kettering, que é um hospital americano, que é referência em oncologia no mundo, que ele tem um site para aqueles que falam inglês, que fala quais são as ervas possíveis ou não possíveis de serem dadas. A folha de amora, ela é excelente, eu gosto muito. O extrato, ele vai ser mais concentrado. Então, para você fazer um chá concentrado, você precisa de várias folhas de amora. Porém, o extrato, assim como qualquer extrato, e isso é um problema na fitoterapia, ele é um extrato que tem álcool. E o álcool, ele é yang. E o yang traz calor. Então, não é que o extrato vai ser ruim, mas a gente tem que saber que o extrato, ele traz um pouquinho mais de yang do que um chá. Tá bom? O chá ele esfria mais do que o extrato. As dores articulares da perimenopausa, elas são muitas vezes associadas à própria deficiência do yin, que lubrifica, né? O yin é umidade, o yin lubrifica. E daí eu trago de novo, o que mais que a gente pode fazer? É só colocar a agulha de acupuntura? É só dar erva? Não, a gente precisa de movimento, porque o movimento lubrifica de novo as articulações. Então, você quer pedir para uma paciente diminuir as dores articulares, peça para ela se movimentar. E se movimentar não com movimentos repetitivos do tipo vai correr uma maratona, vai fazer uma academia, fazer um tai chi chuan, fazer uma yoga, fazer movimentos que sejam mais naturais e que tragam a umidade para essas articulações. Então, a gente vai ter, por exemplo, o uso de várias plantas que a gente pode indicar e que pode auxiliar para a menopausa. Aqui não é o intuito trazer todas elas, mas quando a gente usa, por exemplo, um goji berry, que é uma planta simples, eu não preciso nem fazer o chá. Eu posso usar o goji em forma natura, uma colherzinha assim de goji berry, de sobremesa ou mesmo de chá, se a pessoa não for muito adepta, por dia, já vai ajudar, por exemplo, a umedecer os olhos. Ele é um tônico do yin. E a gente vai ter aí na fitoterapia, na alimentação, realmente diversas possibilidades que a gente pode abarcar. E daí entra a parte da alimentação. E a alimentação é tão importante quanto todo o resto. Se eu já falei de terapia de reposição hormonal, já falei de acupuntura, já falei de fitoterapia, já falei de suplementação, falei de atividade física, vamos falar de alimentação. A mulher que entra na menopausa, ela vai ter o quê? Uma queda, principalmente uma sarcopenia, uma queda
da sua massa muscular e ela precisa ficar atenta à sua ingesta de proteína. Podem ser proteínas de fonte vegana, mas ela precisa se atentar a uma comida de maior qualidade, porque a tendência é o acúmulo de peso. E por que não a gente procurar na medicina tradicional chinesa e na medicina ayurvédica alimentos que tonificam o yin e que vão ajudar nessa transição. Então, um exemplo é o goji berry, que você pode comer diariamente, uma colher de sobremesa. Um outro exemplo é, por exemplo, o gergelim. O gergelim ele é um tônico do yin, do fígado, que é super danificado nessa época, assim como o yin do rim. Então a gente usa o gergelim preto, torrado, você pode torrar um pouquinho, pôr numa salada e ele vai ser um excelente tônico. Ou a própria pasta de gergelim, o tahine, é um excelente uso para o dia a dia para essa mulher que precisa diminuir também um pouco a ingesta de carboidrato e aumentar a de gordura e de proteína de boa qualidade para manter o equilíbrio energético dela. Então, vocês veem que realmente tem muitas abordagens e que a gente pode chegar de diferentes formas e vamos ter aí tem um monte de pergunta aqui, gente, mas eu realmente, assim, gostaria de passar essa mensagem para vocês. Não esqueçam que a menopausa é um momento de muitas adequações, de uma transição muito importante. E é importante que o terapeuta, o médico, o acupunturista estejam cientes do que eles estão ajudando essa mulher a passar. Que não é simplesmente amenizar sintomas, que é achar um novo significado. Às vezes essas mulheres realmente precisam achar um novo trabalho, achar uma significação nas suas parcerias, nos seus casamentos, na vida em família, e que isso pode trazer uma riqueza muito grande. Então eu trago aqui algo que é muito conhecido pelos acupunturistas, mas que no momento em que o sangue para de sair pelo útero, ele pode tonificar o coração. Então, menopausa é uma possibilidade de tonificar aquilo que te importa. É trazer esse sangue que a gente perdia todo mês, toda hora, para a possibilidade procriativa, para a nossa criatividade pessoal, para as nossas escolhas pessoais. Então, um caminho muito bonito em direção ao interior que traz essa possibilidade. Mas para que a mulher possa ter acesso a esta criatividade, a este coração, ela precisa estar bem, ela não pode estar se arrastando, ela não pode ter passado a noite sem dormir, super irritada. Então a gente vai ajudar sim nessa sintomatologia de todas as formas que a gente puder. Então volto a falar mais uma vez, para aqueles que quiserem fazer o curso Saúde da Mulher e Medicina Tradicional Chinesa, o link está aqui na bio, só mais alguns dias, antes do fim de agosto a gente vai fechar essa turma que já está bem cheia, e a gente já tem o nosso primeiro encontro de tirar dúvidas em setembro, então com participação dos alunos para trazerem seus casos clínicos e trocar o que for de interesse. Mas fiquem atentos às mensagens que a Valéria vai mandar para ajudar vocês a se inscreverem. Para aqueles que já fizeram o curso ou para aqueles que têm outros interesses, eu agradeço muito a presença de todos e espero que essa live tenha ajudado a esclarecer essa complexidade da menopausa, que vem de muitos ângulos, aquilo que a gente pode fazer pela mulher, e que traga uma luz para vocês pensarem nesta fase da vida que sim, muitas vezes é difícil, toda a transição ela é difícil, mas é uma possibilidade, uma crise que traz uma oportunidade, como o próprio ideograma, crise traz essa crise, mas é oportunidade, é mudança e oportunidade. Eu tenho nesta crise uma possibilidade de mudar para algo melhor, que me sirva melhor. Agradeço a todos vocês, uma excelente noite e nos vemos por aqui. Vamos seguindo as postagens que sempre tem coisa nova. Um grande abraço.